Pessoal, vamos agora a mais duas tags estruturais aqui dentro do HTML. São a tag article e a tag section. Lembrando que anteriormente nós vimos outras tags aí para fazer a estrutura da nossa página também, que é o header, é essa parte aqui de cima. Nós vimos o footer, que é o rodapé. Nós vimos o main, onde fica o conteúdo principal. Nós vimos o aside, um conteúdo não diretamente relacionado ao conteúdo principal da página. E nós vimos o nave também, que é onde normalmente nós fazemos o menu de navegação, os links de navegação dentro da nossa página. Agora são duas tags, supondo que a gente já tem essa estrutura de página, né? Não necessariamente, novamente, precisa seguir essa estrutura. Você pode ter o nave aqui na lateral da página, você pode não querer ter o aside, enfim, normalmente o header e o footer ficam em cima, embaixo, respectivamente, mas não precisa ter essa estrutura. Mas vamos supor que a gente fez uma estrutura da nossa página, nós temos o main, e dentro do main, nós podemos ter aí artigos, nós podemos ter sessões. Então vamos pensar que a gente está num blog, certo? E esse blog tem vários artigos. Estou num blog de tecnologias de inteligência artificial e aí tem lá um artigo falando sobre chatbot. Aí eu vou ter um outro artigo falando sobre tradução, eu vou ter um outro artigo falando sobre redes neurais convolucionais, um outro sobre redes siamesas, e assim por diante. Então, posso ter vários artigos dentro da minha página, cada artigo tendo o seu conteúdo bem definido e bem delimitado. Aqui eu tenho um artigo que está falando um tema, depois eu tenho outro artigo falando de outro tema, e assim por diante, ok? Então, nós podemos ter o article, então a tag article, para fazer essa separação de conteúdo, tá? Vou fazer um exemplo aqui do article, então, só para a gente replicar. Tá? Aqui eu fiz como se eu estivesse fazendo um blog, né? Então, notícias sobre inteligência artificial. E aqui eu tenho cada artigo, né, que eu teria dentro desse blog. Né? Normalmente no blog você tem um Veja Mais aqui, né? Mas vamos supor que a gente tivesse os artigos completos aqui dentro dessa página. E se você tem o Veja Mais, você pode separar em artigos também, tá? Para separar bem o conteúdo dentro da tag main. Então vamos lá. Dentro aqui das tags estruturais, eu vou criar um novo arquivo, vou chamar de article.html. Vou criar aqui a nossa estrutura básica do HTML, HTML5. Aqui vai ser o article. Eu vou ter o H1, só que agora a gente vai separar bonitinho, né? Vou colocar o H1 dentro do meu header. Então, H1 é notícias sobre IA, inteligência artificial. Vamos abreviar aqui. E aí, eu vou ter o meu main, tá? Nessa página não fiz o footer, tá? Só para ir mais rápido. E aqui dentro do meu main, então, eu vou ter um article, certo? Eu tenho dois artigos aqui. Esse primeiro artigo e esse segundo artigo, então eu vou ter dois articles, tá? Então, article e article. E aí, dentro de cada article, tá? Eu posso colocar qualquer componente HTML que eu quiser, tá? Eu posso, por exemplo, tá? Colocar aqui um H2 para colocar o título da matéria, tá? Ou do artigo. Então, Ultron da vida real é criado na Rússia. Tá? Assim como aqui embaixo eu posso colocar também um H2, tá? Inteligência artificial da FIFA, inteligência artificial do FIFA não é para o professor da disciplina. Quem vê pensa que eu sou um grande jogador, mas tudo bem? Então, dentro do artigo eu estou colocando componentes HTML que a gente já está acostumado. Só que aí, vendo minha página, né, eu também tenho informações de autoria, eu tenho um endereço aqui do autor da página, ou do contato do autor, eu tenho uma data de publicação e eu tenho conteúdo. Mas perceba que essa parte aqui, se a gente fosse pensar que o meu artigo inteiro fosse um site, né, como se eu tivesse lá o heading, como se eu tivesse a informação de autoria, contato, etc., como se fosse uma parte introdutória aqui do meu site, né? Assim como a gente faz aquela parte em cima, né, com o menuzinho bonitinho, e apresenta toda uma introdução do site. Isso daqui seria a introdução do meu artigo, né? O título, quem que fez, a data de publicação, né? Seriam as informações iniciais. Então eu posso considerar que isso daqui também é um cabeçalho
do meu artigo que está aqui embaixo. Tá? Então eu posso, ao invés de colocar as tags diretas, que eu posso fazer isso, nada vai me impedir, não vai dar erro nem nada, mas se eu quiser colocar mais informações aqui nesse site, né, para os interpretadores, para os softwares que vão ler esse meu site, né, eu posso considerar que esse título ele vai estar dentro de um header, portanto aqui embaixo também vai estar dentro de um header. Tá? E novamente, não necessariamente precisa colocar dentro de um header, eu estou colocando para deixar isso mais semântico. Aqui eu vou colocar a informação do autor, tá? Então, inclusive, se eu quiser indicar, falar que eu tenho um autor, mas eu não tenho um componente HTML específico para falar que eu tenho um autor, tá? Se você quiser, e caso você queira formatar o autor com algum conteúdo especial, você pode criar uma div class igual autor, e aqui eu vou colocar meu autor aqui dentro. Novamente, não precisa fazer dessa forma, só estou inserindo mais informações aqui. O autor ele também possui um contato, certo? A gente já viu que o contato a gente deixa dentro do address, e aqui vem um link para o autor, então vou colocar um A, mail to agir@ai.com.br. Aqui eu vou repetir o link para ficar linkado. Tá? E além disso, nós temos a data de publicação, tá? Essa data aqui, que eu escrevi 8 de abril de 2021. Então, teoricamente, né, eu escreveria aqui um P, 8 de abril de 2021. Só que esse 8 de abril de 2021 tem uma informação de data. Se eu quiser deixar isso mais semântico novamente, né, eu posso colocar um time, perdão, data não, né? Posso colocar um time. Falar, ó, essa informação aqui é uma informação referente a um período de tempo. E aqui eu vou colocar o date time. E eu vou falar que esse 8 de abril de 2021, de fato, é 8 de abril de 2021. Então, 2021, 0408. Agora eu estou indicando que isso daqui pertence a uma data, tá? E só para padronizar, né? Eu vou copiar esse cara aqui. Vou colar aqui embaixo. Obviamente, trocar a data aqui. Vou colocar 3 de maio. Não, tem que ser antes, né? De março. 3 de 3 de 2021. O autor vai ser o mesmo, tá? E aqui dentro do artigo, né, posso colocar aqui o meu parágrafo normal com o lorem y. E aqui também lorem y. Inclusive, se quiser criar aqui dentro também, né? Uma tag main, você pode criar, mas eu já acho... já começa a ficar exagerado, tá? Mas pode, se você quiser dar qual que é a parte principal dessa notícia do artigo, você pode dividir dessa forma também, tá ok? Vou fazer só com essa tag header, então, portanto, dentro do artigo, para a gente atingir este efeito. Se copiar esse cara aqui e colar aqui no meu navegador, tá? Não está nada parecido com o que a gente tem aqui no site. Deixa eu dar uma ampliadinha aqui para vocês verem, tá? Mas agora a gente consegue formatar isso de maneira, inclusive, muito fácil, tá? Como que eu vou formatar essa parte? Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser o seguinte. Eu vou criar um CSS aqui para o article. Link CSS. Article CSS. Vou abrir aqui o meu CSS. Então, article. Tá? Você vai ter um background color. White smoke. Você vai ter uma borda. Um px solid gray. Tá? Você vai ter um border radius de 5px. Tá? Só para a gente ver como é que ficou. Vou voltar aqui para o meu navegador. Vou atualizar. Já tenho o artigo um pouco mais parecido com o que eu tenho na página. Só que na minha página de exemplo, eu não tenho esses caras colados aqui. Tá? Então vou colocar um margin bottom 10px, certo? Agora eu tenho essa separação aqui, tudo bem? Bom, dentro do artigo, percebo que está todo mundo grudado aqui, H1 grudado, o div do autor está grudado, endereço grudado,
a data está grudada, o parágrafo está grudado, tá? Então eu posso fazer o seguinte, ó. Todo mundo dentro do article, então article, qualquer sucessor de article, então asterisco, eu vou colocar um padding aqui, 5px para todo mundo, só para dar uma descoladinha, tá? Eu já tenho todo mundo agora um pouco mais separadinho, certo? Não está mais colado. Que mais que eu preciso aqui? O fundo, né? O fundo desse título aqui, ele está um pouquinho mais escuro. Eu vou colocar aqui um article, o header que tiver dentro do article, porque não vai ser qualquer header, né? Não vai ser o meu... Se eu tiver um header da minha página, eu não quero isso, eu quero o header dentro do article, tá? Eu vou pegar esse H2 que está dentro do header dentro do article, e eu vou colocar aqui o fundo cinza nele e a cor branca. Então vamos lá. Background color, gray, color, white. Vamos atualizar minha página aqui para ver como é que tá. Eu errei aqui. Article. Ok. Vamos dar uma olhadinha aqui dentro do meu main, né? Tem um article, o header, tá? Esse H2, ele tá com uma margem bem grande, tá? Vou tirar a margem dele. Então, margem 0px. Vou zerar todas as margens, tá? Já está um pouco mais próximo aqui do que a gente tem. E aí eu vou pegar o seguinte, tá? Eu quero com que todos esses caras aqui, né, fiquem com uma cor um pouquinho diferente e itálico, tá? Então, como que eu vou fazer isso daqui? Bom, eu já tenho aqui uma classe para o autor, certo? Então eu vou fazer uso dessa classe, ponto autor, vírgula, para eu colocar outro seletor na sequência e eu vou aplicar a mesma estilização para todos os seletores. Eu tenho aqui um A que está dentro do address, que está dentro do header, tá? Se eu quiser colocar dentro do article, dentro do bem posso, mas acho que essa informação já vai ser específica o suficiente, só vou ocorrer aqui, tá? E se quiser colocar uma classe, também pode colocar aqui, esse daqui é o endereço de autor, por exemplo, class, endereço autor, pode fazer isso também, tá? Mas eu acho que com essa informação eu já consigo pegar e não vou ter o risco de estilizar ninguém errado. Então, dentro do header, quando eu tiver um address e a tag A, também vou fazer isso daqui, tá? E quando eu tiver dentro do header, uma tag time, certo? Header time. Por que tem que ser desta forma? Porque dentro do header eu tenho um P e dentro do P eu tenho um time, tá? Então por isso que eu não estou colocando o sucessor direto aqui dentro. E aí, a hora que eu tiver o time também, eu vou formatar de uma determinada forma, tá? E aqui eu vou colocar o color, vai ser, vou puxar um pouquinho mais para o cinza aqui, vou colocar um pouquinho mais para baixo, para não ficar tão cinza, tão preto, tá? E aqui eu vou colocar um fonte style, o estilo da minha fonte vai ser itálico. Tá? A hora que eu pegar e atualizar aqui, tá? Nós temos todo mundo aqui com a corzinha do jeito que eu falei. Itálico, e com a cor não é o preto, que esse daqui é um pouquinho mais escuro, tá? Uma cor um pouquinho mais sóbria. E embaixo do meu header, que está dentro do article, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, article header. Eu vou colocar um border bordon aqui, só para criar uma linhazinha separando esse cara aqui, tá? Então vou colocar uma border, só que vai ser a border bottom, um px, solid, vai ser gray também. Tá? Feito isso, eu errei o article aqui de novo. Tá? Temos aqui o border bottom. A gente pode olhar o que está acontecendo para ver o porquê que está tendo uma grande separação aqui, ó. Tá? Esse P, ele está com uma margem bastante grande, certo? Então, posso tirar essa margem do P. Então, quando eu tiver aqui um article P, margem 0px, tá? Ele juntou um pouco mais estas coisitas aqui pra gente. Tudo bem? Então, com isso, eu tenho um artigo aqui para cada um. A outra tag que a gente vai ver aqui é a tag section. Então, deixa eu tirar aqui o zoom.
vamos para a tag section, tá? Então, utilizada para delimitar uma seção de uma página. Então, por exemplo, quando eu tenho artigo científico, eu tenho lá as seções, por exemplo, introdução, trabalhos relacionados, tem a minha proposta. Perceba que a introdução por si só não é uma temática, não é um tópico, porque o meu artigo científico ele é formado por várias seções. Então, aquelas várias seções tratam de um artigo, tá? Então, a gente pode utilizar seções, né, para delimitar partes de um todo, certo? Então, partes do meu artigo científico, eu separo ela em diferentes tópicos, tópico de introdução, trabalhos relacionados, propostas, experimentos, conclusões. Cada parte dessa eu vou colocando, portanto, em uma seção. Só que seção eu posso utilizar também para um propósito diferente, para separar, por exemplo, uma coleção de artigos em temas. Então perceba que na primeira situação eu tenho um artigo, eu divido esse artigo em subseções, certo? Portanto, as tags section, seções, né? Portanto, as tags section elas vão estar dentro do artigo. Na segunda abordagem, eu vou ter seções. Então, por exemplo, artigos de inteligência artificial. Então, tem uma seção da minha página que vai apresentar artigos de inteligência artificial. Eu tenho outros artigos de desenvolvimento web. Então, eu vou ter uma outra seção da minha página que vai ter artigos de desenvolvimento web. Tá? Artigos de banco de dados. Uma outra seção da minha página com vários artigos de banco de dados. Tá? Então, seção é para separar em um subtema, né, dentro da minha temática. E isso pode ser utilizado para separar as partes de um artigo ou ainda para pegar a minha página e separar os tópicos da minha página. Tá? E o funcionamento dele se assemelha muito ao do artigo. Tá? Eu posso ter um heading dentro dele, eu posso colocar lá como título de seção. Desculpa, eu posso ter um header dentro dele, né? Não heading. Como título das minhas sessões eu posso ter os headings, tá? E aí, como eu falei, a gente pode colocar uma section como filho de article, um article como filho de section, dependendo do que você quer fazer dentro da sua página. E aqui como exemplo, eu vou fazer um exemplinho muito simplesinho, tá? Vou colocar aqui section.html. Tá? Vou colocar aqui HTML5, vou criar aqui um CSS, section CSS, tudo bem? Aqui vai ter o header da minha página, desculpa, o H1, trabalhando com sections, tá? E aqui, por exemplo, vamos supor que fosse a página do curso, né? Então, na verdade, eu vou colocar aqui sistemas de informação, melhor, sistemas de informação. Aqui, por exemplo, eu quero colocar uma seção falando sobre o curso. Né? Então, posso criar uma section. Dentro dessa section, colocar o H2 sobre o curso. Tá? E aqui começar a falar sobre o curso. Então, P, Loren, Alt Z, certo? Aqui eu posso criar uma outra seção, tá? Sobre o campus, e aí vem o Loren Y, e assim por diante. E lembrando que aqui dentro do section, se eu quiser separar, por exemplo, o header, fazer um header aqui dentro, também posso, né? Posso colocar o H2 dentro de um header, tudo bem? Colocar ele aqui dentro, aqui é a mesma coisa, tá? Header, se cada divisão da minha página tiver um footerzinho ali, uma divisão com fundinho preto, enfim, você pode colocar o footer, mas nós vamos separar aqui cada tema aqui da nossa página, né, com uma section. Perceba que aqui na página, deixa eu copiar aqui, path, né? Novamente, não muda nada, mas eu posso separar cada seçãozinha dessa da mesma forma como eu fiz aqui com o artigo, né? Colocar um fundo para cada cabeçalho de seção, delimitar a seção, tudo bonitinho, como nós já fizemos aqui exatamente com o artigo, tudo bem? Só que agora tem um propósito diferente aqui, que é a seção, certo, pessoal? E para finalizar essa parte, pessoal, como na hora que eu fui fazendo, falou, aqui você pode ter um header dentro da section, mas se você quiser deixar assim, você pode. Tem gente que coloca um nav dentro, né, dentro do header, tem gente que deixa pro lado de fora. Enfim, não existe muito bem uma regra bem estabelecida de como que você vai usar essas tags semânticas, tá? E para isso,
eu deixei alguns exemplos aqui que eu peguei da internet para inspirar vocês, tá? Então, fui pegando vários exemplos aqui de como que essas tags são dispostas assim de maneira visual. Então, por exemplo, um header, um nave embaixo do header aqui separado dele. Aqui eu tenho uma seção da minha página e aqui eu tenho artigos dentro da seção. Sendo que cada artigo tem um header e tem um P aqui. E aqui embaixo o footer. Então essa é uma disposição. Inclusive a gente já fez parecida, apenas sem o section aqui delimitando. No meu caso era o main, tá? Eu coloquei no conteúdo principal e os artigos ali dentro. Aqui um outro, né, o header, o nave já do lado, um section com header, com article e com footer dentro de uma section. A side aqui do lado e o footer embaixo, tá? Essa daqui com seção e artigo ainda separado, tá? Esse daqui é do W3 School. Uma outra aqui, ó, com header lá em cima, topão. O nave com header aqui dentro do nave, tipo menu principal, identificou essa seção de navegação, tá? Um article aqui com um header, um footer e várias seções dentro desse artigo. Um aside aqui com várias seções e um footer aqui embaixo, tá? Perfil esse mais, vamos dizer assim, mais tradicional, com header, nave, aside, main e footer. Tá? Um outro um pouquinho mais parecido, mas agora com article e section dentro do main. Tá? E o nave separado. Aqui com o nave dentro do header, vários artigos dentro da section, tá? O aside e o footer. E aqui eu coloquei uma que eu achei interessante, né, que é a diferença do HTML4 para o HTML5, que no HTML, todas essas divisões que nós estamos fazendo, que a gente não utilizou tanto assim de fato para posicionar os elementos na tela, só vimos isso em uma parte, porque essa parte de posicionamento nós veremos depois. Mas aqui como que era feito no HTML4, não tinha essas tags específicas, tipo tag de navegação, tag para o aside, tag para o article, etc. Tudo no div, tá? E dando classes para o div ou identificadores para o div, né? Quando é único, né? No caso do header aqui, do footer de uma página, colocava único para eles, uma barra navegação também único, colocava um identificador, coisas que fossem repetidas com a classe. Colocava uma divisão aqui do conteúdo da página, não era o main, né? E aí você ia colocando, fazendo tudo por meio de divisões e classes. Só que a classe, eu que dou o nome para minha classe, né? Não existe uma convenção. Não existe uma convenção mundial falar, se for header, você vai dar um ID header, se for footer, você vai dar um ID footer. Não existia isso, tá? E no HTML5, então, criou-se as tags específicas para isso. Ok, pessoal? Então é isso. Finalizamos essa parte de tags para divisão e incluindo semântica também. E a partir dos próximos vídeos, tá? Nós veremos aí como que nós lidamos com imagem. Nós já vimos imagem na parte 1 da HTML, mas outras formas de lidar com imagem, por exemplo, colocando áreas clicáveis dentro da imagem, além de conteúdos multimídia aí, que envolve áudio, vídeo e outros documentos que nós podemos inserir na nossa página HTML. Então, até lá.